Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, passando aqui para relembrar, né? Eu não pude gravar, fazer o vídeo no dia, né? Mas estou passando aqui para relembrar desta feita, a liturgia de quarta-feira. E a nossa primeira leitura é extraída da carta de Paulo a Tito, capítulo 3, do 1 ao 7. Ok? Vamos ver o que essa palavra diz para nós. Caríssimo, admoesta a todos que vivam submissos aos príncipes e às autoridades, que lhes obedeçam e estejam prontos para qualquer boa obra. Estejam prontos para qualquer boa obra. Estejam prontos para qualquer boa obra. Não injuriem a ninguém, sejam pacíficos, afáveis, deem provas de mansidão para com todos os homens. Porque nós, outrora, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo na maldade e na inveja, dignos de ódio e odiando uns aos outros. Mas um dia manifestou-se a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pelos homens. Ele salvou-nos não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia. Quando renascemos e fomos renovados no batismo pelo Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós, por meio de nosso Salvador Jesus Cristo. Justificado assim pela sua graça, nos tornamos na esperança herdeiros da vida eterna. É muita coisa para ser falada, para entrar aqui. Tá bom? O nosso salmo, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar, para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. E a gente já entra no Evangelho. Esse é o Salmo 22 ou 23, o nosso Evangelho, que é São Lucas, capítulo 17, do 11 ao 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, essa aqui é a caminhada de Jesus para Jerusalém. É a caminhada para ele sair lá da Galileia, não é isso? E vem sentido Judéia. A sua chegada em Jerusalém vai culminar com o Calvário. Então precisamos ter isso em mente. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Aconteceu que, quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus, mestre,
tem compaixão de nós. Depois você dê uma olhada na primeira leitura e observe onde é que entra a compaixão, onde é que entra a misericórdia. Tá certo? Ele salvou-nos, não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia. A misericórdia perpassa a missão de Jesus, a missão salvífica de Jesus Cristo. Tá? Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Esta para nós é a palavra da salvação. Queridos irmãos, é muito para ser dito em poucos minutos, em poucos instantes. Perdoe-me porque já disse, repito-me, não tenho didática, não tenho capacidade sintética para, em poucas palavras, falar discorrer sobre a imensidão dos ensinamentos que tem aqui. Só que ainda vou mais além. Ainda que tivesse a minha capacidade intelectiva, estaria infinitamente aquém da profundidade desta palavra. Dificilmente o nosso intelecto conseguirá mergulhar na profundidade do que um texto esses textos trazem para nós. Mas uma coisa é possível a gente falar, e quero reduzir-me, limitar-me a isto. Esta leitura da carta a Tito, capítulo 3, do 1 ao 7, o seu tema é a obediência. E a obediência é fundamental para a ordem e o cumprimento daquilo que nos foi proposto. Sem a obediência, as realidades sociais e eclesiais se tornam um caos. Sem a obediência, as realidades sociais e eclesiais se tornam um caos. É um procedimento, a obediência é um procedimento eficaz para a concretização, sobretudo, da proposta de Jesus Cristo. O que vimos ontem? Deixei-te em Creta para constituíres presbíteros em cada cidade. É sinônimo de obediência. Deixei-te para uma missão específica, constitui presbíteros que estejam à frente das comunidades. Paulo está dando-lhe uma ordem que ele deve obedecer, e por seu turno, aqueles que estão submissos a esses presbíteros também devem obedecê-lo. Então, a obediência é um procedimento eficaz para a concretização da proposta de Jesus Cristo. Nenhuma autoridade consegue desempenhar seu trabalho sem a colaboração dos outros. Como o padre, o bispo, um coordenador podem atuar sem obediência. E isto é notável em muitos ambientes. Isto é notável. Quantas pessoas, agentes de pastoral, que não querem obedecer o padre, padres que não querem obedecer o bispo,
bispos que não querem obedecer o Papa, servos que não querem obedecer o coordenador, a coordenadora, aquela pessoa que está em linha de frente. Como? Eles podem atuar se não houver obediência. A carta a Tito é uma formação eclesial e a igreja deve ser um lugar de permanente formação. Quando chegamos no evangelho de hoje, que lemos, que é o evangelho que fala sobre os 10 leprosos, quando obedecemos a Jesus Cristo, os males da nossa vida se dissipam. Foi o que aconteceu com aqueles 10 leprosos. Eles obedeceram a palavra de Jesus Cristo. Observe, queridos, que Jesus, ele não está contra a obediência. Aliás, ele é o maior exemplo de obediência. Ele veio aqui por obediência, ele veio aqui por amor, ele veio aqui para fazer a vontade do Pai. Ele chega a dizer: eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai estou em mim. As obras que realizo não são as minhas, mas são as obras do Pai. Os ensinamentos que vos dou não são os meus ensinamentos, mas são os ensinamentos do Pai. Jesus é um exemplo de obediência. E foi exatamente isso que ele disse aos leprosos. Depois de encher-se de compaixão, sentir compaixão, é sentir a dor do outro. É um outro ponto que muito se teria a falar. Quando o Papa Francisco vem dizendo que ele quer uma igreja samaritana, ele quer uma igreja de portas abertas, tanto para que os que estão fora entrem, como para aqueles que estão dentro saiam em busca daqueles que por vários motivos não têm conseguido entrar. Quantos de nós não sentimos compaixão por aqueles que estão do lado de fora? E às vezes nem mesmo pelos que estão perto de nós. Tanto faz como tanto fez, a dor dele não me interessa, o sofrimento, o problema dele é dele, não me interessa, eu não tenho nada a ver com isso. Não é isso que São Paulo está escrevendo, recomendando nesta carta a Tito. Jesus teve misericórdia de nós e salvou-nos por sua misericórdia. Como podemos ser um cristão sem compaixão? Como podemos ser um cristão sem misericórdia? É o maior campo de atuação do testemunho cristão, é a misericórdia, e é uma atitude que, para todo lado que olhamos, há espaço para sermos cristãos, para darmos testemunho de Jesus Cristo, usando de compaixão, usando de misericórdia. Aqueles 10 leprosos obedeceram uma ordem de Jesus Cristo: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles para mostrarem-se aos sacerdotes, eles ficaram curados. Antes de lá chegarem, pergunto: que necessidade Jesus tinha de ser batizado? Aceitar o batismo de João Batista? Que necessidade Jesus tinha de passar a noite em oração, em comunhão com o Pai? Que necessidade? Tantas atividades de Jesus, das quais, obviamente, ontologicamente, ele estava isento. Que necessidade ele tinha de mandar aqueles 10 leprosos mostrarem-se aos sacerdotes? Ele não pisa na obediência, ele não declina a obediência. Em síntese e em uma palavra, quando obedecemos a Jesus Cristo, os males da nossa vida se dissipam. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Reconheçamos aqueles que estão acima de nós em autoridade, que foram constituídos, os nossos governantes. É preciso que haja respeito, é preciso que haja obediência para que o bem comum seja estabelecido,
Pode não ser aquele governante que queríamos, mas se lá ele está, ele é digno de obediência. Não é uma obediência cega, inclusive dentro da igreja. Não trata-se disso. Não é uma obediência cega. Mas com toda certeza, quando somos obedientes, estamos contribuindo para que o bem comum aconteça e dentro da igreja para que o reino de Deus seja estabelecido. Sobre todos nós, hoje sempre a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.